Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Júnior Science and Data Science. E no vídeo de hoje falaremos sobre semelhanças entre R e Python. Para quem não conhece muito sobre linguagem de programação, existem diversas, desde Java, JavaScript, temos C++, temos C, temos C Sharp, temos um monte de linguagens. Mas uma coisa que o R e o Python têm em comum é que ambas linguagens são muito utilizadas na parte de data science e na parte de métodos estatísticos como um todo. Então são linguagens referência nesse tipo de material. E muito se fala sobre as diferenças entre R e Python, como pode ser difícil quem quer migrar de uma linguagem para outra. E claro que tem diferenças, eu não quero de forma nenhuma iludir ninguém aqui. Mas existem semelhanças que podem te ajudar também na hora de aprender a você linkar se você já souber uma das duas linguagens. Porque existem semelhanças entre as duas que podem te ajudar a aprender uma das duas linguagens mais rápido, desde que você saiba uma delas, claro. Então, a primeira semelhança que eu vejo muito entre R e Python são os vetores e o NP Array. Para quem não sabe, no R você tem vários tipos de variáveis e de objetos. Você tem vetores, que os vetores podem ser numéricos, inteiros, complexos. E vetores seriam basicamente, como na matemática, um conjunto de valores sequenciais. Não precisa ser sequencialmente, mas seria um conjunto de valores um ao lado do outro que compõem um conjunto como um todo. Então, os vetores, por exemplo, pode ser vários valores ou vários caracteres. Pode ser o alfabeto, pode ser números aleatórios. Então, vetores são a maneira mais simples de criar um objeto no R. Então, você tem um objeto de uma dimensão que carrega ali um valor numérico ou um caráter, por exemplo, ou um complexo. Sendo que esse vetor ele só aceita elementos de um tipo. E qual é a questão? O vetor, a primeira coisa que você aprende no R, quando você está aprendendo, é fazer vetores, criar vetores de valores ou de letras. E no Python, a gente aprende muito sobre tuplas que às vezes são unidimensionais, mas que às vezes não podem ser alterados. E existe uma semelhança entre o que é chamado vetor no R e um array de uma dimensão no Python. Para quem não sabe, tanto o Python quanto o R derivam de uma linguagem específica. Essa linguagem seria o C, ou C++. O R é mais influenciado pela linguagem C, mas também tem características de C++ ali, e o Python também. Além do Python também tem o JavaScript. Então, essas três linguagens, JavaScript, R e Python, têm muitas semelhanças. E no próprio C++, quando a gente vai criar qualquer matriz, a gente tem um objeto de uma dimensão que é chamado vetor, que seria um array de uma dimensão. A gente tem matrizes e nós temos também arrays, que eu não me lembro exatamente como eles chamam lá, mas que é um tipo diferente de matriz. Seria um array mais complexo. E a mesma coisa também podemos perceber no R. Embora o R chame diretamente de vetor, o vetor nada mais seria do que um array de uma dimensão que tem no Python. Então é uma equivalência bem direta. Tanto que o NP-array também só aceita elementos de um tipo específico. Então, para quem está aprendendo uma das duas, saber que vetor e array são intercambiáveis. Embora, uma coisa que a gente tem muito no R é que muito do que a gente cria no R já vem integrado no R. E muitas das coisas que você precisa criar para data science no Python vem através de bibliotecas. Porque o Python ele foi a linguagem mais genérica, no sentido de ser fácil para desenvolvimento e uma linguagem fácil das pessoas entenderem. Mas o R ele já foi criado uma linguagem para ser estatística. Então, quando você instala o R, você já vem com a já vem na linguagem muitas coisas sem precisar instalar nenhum tipo de biblioteca a mais ou pacote. Então existe uma diferença aí clara entre o R e o Python, é
essa questão da instalação de pacotes, que no Python geralmente você precisa, para criar várias coisas que você usa em Data Science, precisa utilizar bibliotecas. Desde sklearn, desde NumPy, desde matplotlib, desde também da biblioteca Pandas. Mas o vetor e o NP-array são intercambiáveis. E aqui foi o que eu falei. Se você focar nas semelhanças, por exemplo, aqui é um código HTML, tem o body aqui, e o script. E aqui é um código JavaScript dentro do código lá do HTML. E o que eu quero mostrar aqui, por exemplo, é que aqui é uma função de JavaScript, criando uma função sobre quantidade de anos de estudo. Então tem iniciante, intermediário, avançado e Jedi Master. E o que eu percebo aqui, por exemplo, é que a função é escrita exatamente da mesma maneira que no R, exceto no R, o nome da função experiência, aqui no caso, seria armazenada como um objeto específico. Aqui não, ele já coloca experiência e coloca ali e fecha ali os parênteses com um input que vai ser colocado. E o Python também é muito parecido, por quê? No Python você declara a função da mesma forma. Você tem uma função, vem o nome da função e depois vem o input. Só que no lugar de colchete você usa 2 pontos. Então o JavaScript é meio parecido com R, meio parecido com Python. E no fundo Python e R acabam sendo bem parecidos porque derivam da mesma coisa. Agora, claro, cada uma tem diferenças cruciais, mas você pode focar nas similaridades. E quando você aprende uma, fica mais fácil aprender a outra. E aqui, por exemplo, é um código de C++. Tem aqui um loop que é bem parecido também com o loop no JavaScript, mas o que a gente vê aqui é ele importando bibliotecas e instanciando muito semelhante ao que é feito no Python. Então, você tem uma classe chamada bot que é instanciada aqui várias vezes e que faz coisas específicas. Eu não vou detalhar o código aqui agora. Mas você vê que existem semelhanças entre essas 4 linguagens que eu citei no vídeo. E outra coisa que é semelhante entre o R e o Python também é a lista. A lista é um tipo de objeto que aceita elementos de tipos diferentes. Então a lista ela aceita desde caráter, numérico, lógico. É claro que a hierarquia dos tipos de dados em R e Python é um pouquinho diferente. Mas a lista ela segue o mesmo princípio. E a criação é muito semelhante. Aqui é criando a lista no Python, embora você também poderia escrever aqui na frente list e abrir o parêntese. E aqui é criando uma lista no R. Então, você vê que é bem semelhante a forma de... Assim, é exatamente igual a forma como a lista funciona nas duas linguagens. E também o vetor, a matriz, array, dataframe, tudo é a mesma coisa. A única coisa que difere é que para você trabalhar com matriz no Python e array, você precisa baixar a biblioteca NumPy. E para trabalhar com dataframe, você precisa utilizar a biblioteca Pandas. Já no R, você não precisa de nada disso. Já vem tudo embutido no R. Mas a lógica da matriz, a lógica do dataframe, a lógica do array é exatamente a mesma. Só muda a forma de você instalar e usar cada uma inicialmente. Mas depois é tudo semelhante. E sobre IDE entre R e Python, eu vim, por exemplo, muito do... Eu comecei a trabalhar no R e até hoje eu tenho mais conhecimento no R do que no Python. E eu gosto muito de R, embora eu também já saiba, ao longo do tempo, aprendi bastante sobre Python. Mas por que eu estou falando isso? Porque quem trabalha com R tem uma coisa chamada RStudio. O RStudio é uma IDE voltada para R, no qual você tem o script, você tem uma interface bem específica, no qual você tem um plot que sai em um local à direita. Você consegue ver os dataframes que criou, fica armazenado no ambiente global. Você tem um console embaixo. E assim, é uma interface com 4 quadrados que quem começou a estudar R se acostuma e se habitua muito com RStudio. Mas quem veio do Python está acostumado a usar, por exemplo, o Jupyter Notebook, está acostumado a usar VS Code. Mas existe uma coisa e uma ideia muito semelhante entre RStudio e Python,
que é o Spider. O Spider, ele funciona muito bem, como se fosse o próprio Jupyter Notebook. Você pode carregar o código linha a linha, diferente do que você faz no VS Code, que você tem que carregar tudo de vez. E além de carregar linha a linha, funciona muito semelhante, a IDE é muito semelhante ao RStudio. Tanto que na parte ambiente você tem um global ambiente, você consegue ver o plot do lado, e é praticamente a mesma coisa. Tanto que tem uma opção lá que você pode deixar a interface igual a do RStudio no Spider. Então se você começou a estudar R e quer aprender Python, e você já usava RStudio, recomendo que use a IDE Spider, que é uma IDE muito legal. Inclusive também se você está aprendendo Python direto em vez de aprender R, recomendo também o Spider, porque o Jupyter Notebook pode ficar um pouco bagunçado o seu código. É bom para explicar, mas pode ficar difícil você compilar todo esse código junto. E o Spider você pode ver o código todo completo e carregar linha a linha semelhante ao Jupyter Notebook. E o legal do Spider é que ele já vem no Anaconda, que é uma biblioteca, e é um conjunto de bibliotecas e uma interface, um universo completo que tem desde programas até o Jupyter Notebook e vem com as principais bibliotecas do Python. Então, quando você usa o Spider do Anaconda, você já consegue, não precisa ficar instalando as bibliotecas que você geralmente usa em Data Science. Você só precisa importar cada uma delas porque já está instalado no Anaconda. Então, minha recomendação de IDE é essa para vocês. E além disso, tanto R quanto Python, você pode utilizar paradigma funcional e também orientado a objetos. O pessoal fala muito de R funcional, mas R, se você olhar no livro Advanced R, tem lá a parte de paradigma orientado a objetos. Embora muita gente não use, eu conheço pacotes no R que usam, que são baseados e criados utilizando paradigma orientado a objetos. E além disso, tem pacotes que são semelhantes tanto entre R quanto Python. Por exemplo, o Keras, que é usado para redes neurais, Deep Learning, tem no R e tem no Python com o mesmo nome. E outras bibliotecas também que eu não vou citar agora. Então, o propósito do vídeo era principalmente mostrar a você que tanto R quanto Python tem muitas semelhanças, embora as diferenças existam. Você pode aproveitar essas semelhanças para quebrar esse gelo de você aprender uma nova linguagem para aumentar seu arcabouço teórico sobre linguagem de programação. Então é isso. A gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, dá um gostei, se inscreve nesse canal aqui embaixo. E se você quiser também, me segue lá no LinkedIn. Espero que você tenha gostado deste vídeo e nos vemos nos próximos vídeos. Até logo!